Estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz, aqui pela Rede Século XXI. Estamos conversando com você sobre o que te faz sofrer, tentando fazê-lo entender que, de fato, o sofrimento ele é uma necessidade, um acontecimento na nossa vida, e ele vem por situações que a gente nem imagina, por momentos que a gente nem imagina, e ao mesmo tempo a gente tem que dar uma resposta a esse sofrimento. É como se ele viesse para dizer assim: o que é que você tem para me dizer? Né? Como é que você pode passar por mim superando sem me jogar de escanteio? Não é? A ideia é justamente essa. O que é que te faz sofrer? Ligue para cá, 0800 777 0021 ou então 019 3871 9620. E assim a gente começa a viver plenamente a nossa fé pela nossa oração. É isso que a gente quer nessa manhã de quarta-feira. Quero só lembrar que nós temos o nosso quiz aí, né? Algumas pessoas, eu já disse, estão errando, colocando uma alternativa que não é muito correta. Temos 3. Olha, tá vendo? As 3 alternativas estão aí no seu vídeo. Mas vamos dar uma olhada no videozinho para a gente compreender um pouco melhor. Vamos lá. Eu batizo vocês com água. Mas virá outro mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Este sim. Este sim, o que João disse. Este sim não vos batizará. Ou este sim te batizará com água. Ou este sim batizará no Espírito Santo e no fogo. 3 alternativas para você escolher uma delas, obviamente. Algumas pessoas estão errando. Eu queria dar uma dica. Será que eu não posso dar uma dica, diretor? A Elziara está pedindo para eu dar uma dica para você, viu? Olha, que está aí sintonizado no programa Você Pode Ser Feliz. Na Bíblia, evangelista Lucas. Eu não vou dizer o capítulo? Pode ser? Não, evangelista Lucas. Eu não vou falar que é o 3, mas é esse capítulo que está aí. Então, Lucas, esse capítulo que eu acabei de dizer, você tem 3 alternativas, letra A, B e C. Qual delas é a mais correta? Vamos mudar de assunto, porque senão eu vou contar. Tá aqui, ó, pulando na minha língua aqui para dizer qual é a alternativa correta. E se eu fizer isso, eu vou apanhar nesta manhã de quarta-feira. Muito bem, estamos falando hoje sobre o que te faz sofrer. O que é que te faz sofrer? Quais são aquelas situações que mais te incomodam ao longo da sua vida? Aqueles acontecimentos que você não espera, mas que eles vêm, não é? Eu estava dando exemplo para você aqui sobre uma visita que eu fiz para um rapaz, né, que passa por um momento muito difícil e que está superando isso devagar e com muita tranquilidade. Uma das coisas primordiais e que nós vimos num dos nossos VTs aqui é a questão da paciência, não é? Você sabe que a paciência é uma das virtudes que nós temos e que nós temos que buscar. Eu não vou dizer para você aqui que é fácil, não é? Eu estaria sendo hipócrita, irônico, estaria tripudiando do seu momento de sofrimento se você estiver passando por ele. Eu não posso fazer isso. Eu não posso brincar com aquilo que é mais importante na sua vida, que é a sua fé, a dimensão da sua fé. Mas a gente sabe, né, isso por experiência, por ouvir das pessoas. A paciência é um dom a ser pedido nesses momentos mais complicados e mais difíceis. Não se omita nesse pedido a Deus. Quando a gente está precisando, a gente tem que buscar mesmo forças. Eu até discordo quando as pessoas dizem assim: olha, a gente só procura Deus quando precisa. É lógico que isso vai acontecer, não é? Você só vai tomar água quando você está com sede. Por mais que as pessoas digam tem que tomar 2, 3 litros por dia, você nem sempre lembra disso, né? Deveria, mas a gente não se lembra. Você vai buscar água quando você está com sede. Você vai procurar alguma coisa de comer quando você está com fome. Se você comer demais, você está sendo, de fato, usando de um pecado, que é a gula. Agora, quando eu preciso de Deus, eu sinto que falta alguma coisa na minha vida, a minha fé está um pouco abalada, ela não diminuiu, mas ela está abalada, eu vou procurar a Deus. Peça, insista com Deus, insista sim, é um direito seu, é um direito nosso. A paciência, a virtude da paciência. No momento de sofrimento difícil, a paciência, porque a paciência te faz pensar 2 vezes antes de se lastimar. A paciência te faz pensar 2 ou 3 vezes, lembrando de pessoas que estejam em situações talvez piores do que você.
Isso nos ajuda, dá um gás muito grande, não porque você está melhor do que o outro. Ah, está vendo o outro ali, está sofrendo mais do que eu, então que bom, estou melhor do que ele. Não é nesse sentido. Mas talvez a sua oração possa ajudar aquele que está numa situação pior do que a sua. Pior que eu digo, de sofrimento, de momento mais difícil, tá bom? Então pense nisso. Peça a Deus com muito carinho e com insistência que Ele te dê a paciência. Agora, eu gostaria de saber o que é que o Papa Francisco pensa de tudo isso, destas situações de sofrimento. Vamos ver. Antes do Papa Francisco continuar sua série de catequese sobre a esperança, foi recebido por uma multidão na Sala Paulo VI na primeira audiência geral do ano. Algumas pessoas lhe entregaram cartas, desenhos, bichos de pelúcia, outras pediram autógrafo e até ofereceram uma garrafa de água caso ele precisasse beber durante a catequese. Em troca, o Papa falou diretamente às mães na plateia que já experimentaram a dor, especialmente aquelas que perderam um filho. Ele lembrou que na Bíblia há duas mulheres que passaram por uma situação semelhante, Raquel e a Virgem Maria. Al dolore e al pianto amaro di Rachele, o Senhor responde à dor e ao choro amargo de Raquel com a promessa de que agora pode ser para ela o motivo da verdadeira consolação. As pessoas vão voltar do exílio e viver na fé livremente e a sua relação com Deus. Estas lágrimas geram esperança. Isso não é fácil de entender ao certo, mas muitas vezes, em nossas vidas, lágrimas semeiam a esperança. Elas são sementes de esperança. Sono semi di speranza. O Papa disse que, como muitas pessoas, ainda não sabe como reagir quando alguém pergunta por que Deus permitiu o sofrimento acontecer a um de seus filhos. Per parlare di speranza a chi è disperato, para falar de esperança para aqueles em desespero, é necessário compartilhar seu desespero. Para enxugar uma lágrima do rosto dos que sofrem, devemos unir nossas lágrimas a Ele. Só então nossas palavras podem ser capazes de dar um pouco de esperança. Se não se pode dizer ou compartilhar as lágrimas dolorosas, é melhor ficar em silêncio, oferecer um carinho ou um gesto sem palavras. e niente parole. Sabe, uma das coisas que mais me chamam a atenção no Papa Francisco é essa capacidade de nos fazer observar que na Palavra de Deus, as situações que nós vivemos hoje, elas são muito parecidas, não é? Ele citou o exemplo ali, né, de falando às mães, de duas mulheres que sofreram, né, sofreram amargamente, eu diria, e usaram disso, né, entre aspas, usaram disso para viver aquele momento de mudar a sua visão sobre as coisas, né? Ele citou aí Maria, mãe de Jesus, Nossa Senhora que perdeu o seu filho. Quer sofrimento mais complicado do que esse de mãe que perde o filho? Quer sofrimento mais difícil de se compreender, de se entender, de trazer para você e tentar superar tudo isso? Eu fico imaginando, né, porque a gente não consegue sequer colocar palavras dentro disso, mas eu fico imaginando como deve ser. E talvez você que acompanha hoje, nessa manhã de quarta-feira, tenha vivenciado isso, né? Tenha perdido seu filho, alguém, um filho ou filha, alguém tão querido e não sabe como responder a isso. Como o Papa disse, olha, nem sempre você tem respostas para isso. E aí que é o dado muito bonito que é a nossa fé, não é? E que as pessoas nos questionam muito, não é? Ah, mas essa fé é sua aí, isso não está te ajudando em absolutamente nada. Claro que está. Não é? Fé não é que você não encontra em mercado, em pedaços, em litros, para você consumir o quanto você precisa. Não é assim. A fé é uma constante na nossa vida. Por isso que eu discordo, né, se eu estiver errado, espero que Deus me perdoe. Mas eu não concordo que a fé ela seja algo que acabe. Eu não concordo que eu fique fraco na fé. Eu não concordo com isso. Porque Deus jamais me permitiria viver sem fé. Quando você perde a fé, você perde tudo. Você perde o encontro com Deus. A fé é o que te faz sentar, ajoelhar para rezar com Deus. Se você não tem fé, como é que você faz isso? Porque a fé é o princípio que você está dizendo. Eu acredito que tem alguém aí conversando comigo. No nosso caso, obviamente, que é Deus. Então, não caia nessa, não é? Fé você tem. Você pode hoje não perceber tanto, mas ela não foge de você. Ela não some da sua vida. Por isso que às vezes a gente lê na missa, eu também não concordo muito. Naquelas preces quando diz assim, Senhor, aumentai a nossa fé. Aumentar o quê? A fé é plena.
é dom gratuito de Deus. Então você tem que pedir assim, Senhor, me dê constância na minha fé. Isso é o suficiente, tá bom? Então pense nisso. Ligue para cá, faça sua participação colocando, olha, eu sou uma pessoa de fé e essa fé que me faz superar o sofrimento, tá bom? Enquanto isso, enquanto você liga, nós temos um recado de uma pessoa muito importante para nós aqui, Jaque. Mais uma vez, tudo bem? Tudo bem, padre. Vamos lá? Mais uma vez aqui, eu voltei para lembrar vocês que estão aí incomodados com rugas, com ressecamento excessivo da pele. Agora no inverno, nossa pele sofre mais, resseca mais. A gente passa creme nas mãos, passa, mas está sempre ressecadinho. Porque não está usando o creme certo, ó, Risotex. Risotex dá um jeito rapidinho nesse ressecamento excessivo das mãos, do rosto e do corpo todo. Porque você pode aplicar o Risotex no corpo todo, não tem essa de um creme para o rosto, um para a mão, um para o cotovelo, um para o pé, um para as pernas. Ele é prático e muito eficiente, justamente por isso ele serve para o corpo todo, para qualquer tipo de pele e pode ser usado pela família inteira. Se você está aí incomodado com as rugas, com as manchas de sol, Risotex dá um jeito nelas. Se você, adolescente, está incomodado com as espinhas, com os cravos, Risotex acaba com elas. E o maridão no pós-barba também, faz a barba, passa o Risotex, vai sentir aquele efeito lifting, aquela esticadinha, aquele up no visual. Então não perca mais tempo, ligue agora, 0800 940 1084. Você recebe o seu kit Risotex aí no conforto da sua casa, em qualquer região do Brasil. E ligando agora 0800 940 1084, você recebe o seu kit Risotex e ganha de presente, ó, Revitê. Revitê é um colágeno hidrolisado. Ele vai cuidar da sua pele, cuidar de você de dentro para fora. E vai de presente para você na compra do seu kit Risotex. Então não perca mais tempo não. Não sofra com ruguinhas, com manchas senis, com cravos e espinhas. Risotex dá um jeito em tudo isso e é para a família toda. Ligue agora, 0800 940 1084. Você decide como vai pagar, hein? A gente negocia no cartão de crédito, no boleto bancário, em quantas parcelas você quiser. Não perca tempo, ligue agora e dê um tchau para as rugas. Padre? Bom dia para você, viu? Bom dia, muito obrigada. Imagina. E nós aqui continuamos lembrando o seguinte, falamos da nossa pauta aqui do sofrimento. O diretor recolheu uma frase que eu escrevi há uns mais ou menos 4 anos por aí. Vamos dar uma olhada. Aliás, eu falei da frase, mas teve o quiz. Agora, tá. Então nós vamos assistir um VT. É VT isso mesmo? Vamos lá, vamos dar uma olhada. Ninguém pode buscar o sofrimento. Deus não quer isto. Nós somos chamados a viver a resignação diante dele, ou seja, usando-o como um modo de amadurecimento da nossa fé, não nos desesperando. A gente sabe que não é fácil isto, e a gente até já refletiu sobre isso alguns dias atrás. Nós não conseguimos medir os acontecimentos ao nosso redor quando nós estamos passando por alguma dificuldade pessoal, na família, no trabalho, onde quer que seja. Nós não conseguimos mensurar isto. Por isso, o convite de hoje é que a gente, mesmo nessa dificuldade, que a gente coloque diante de Deus este nosso sofrimento para que sejamos, o que a palavra diz, bem-aventurados, porque estes fazem da palavra de Deus a sua rotina, porque serão confortados e ajudados por Deus, mesmo nas perseguições e também nos sofrimentos. Por isso, pense bastante nisto. Isso aí, palavras de alguns anos, né? E isso é muito bom para a gente sempre rever e pensar, de fato, o pensamento não mudou muito, é isso aí que a gente tem que pensar. Sofrimento precisa ser superado. Muito bem, nós temos o nosso quiz, quero lembrar que nós estamos indo para o intervalo. Aproveite esse intervalo para você fazer a sua ligação dando a alternativa correta. Você tem 3 alternativas aí, tá bom? Aproveite o intervalo e ligue para cá. O intervalo é rapidíssimo, daqui a pouco a gente já volta, um instantezinho só. Até lá!